A chuva caía forte naquela noite de terça-feira, transformando as ruas da cidade em rios escuros que refletiam as luzes dos postes e dos carros que passavam apressados. As gotas batiam no para-brisa com uma insistência quase hipnótica, o limpador trabalhando em um ritmo constante que ecoava o cansaço que sentia em cada músculo do corpo. O turno no hospital havia sido exaustivo, como sempre, mas desta vez havia sido particularmente brutal. 36 horas seguidas entre emergências que não davam trégua, cirurgias de última hora onde cada segundo contava, e pacientes que chegavam em estado crítico, alguns salvos por milímetros, outros perdidos apesar de todos os esforços. A residência médica era assim mesmo, um teste constante de resistência física e emocional que separava aqueles que verdadeiramente pertenciam à medicina daqueles que apenas romantizavam a profissão. Ela havia escolhido aquele caminho conscientemente, com os olhos bem abertos para as dificuldades que viriam, sabendo que salvar vidas vinha com um preço alto que seria cobrado em noites sem sono, refeições perdidas, relacionamentos que nunca se desenvolviam por falta de tempo, e um peso emocional que às vezes parecia esmagador. Mas mesmo nos dias mais difíceis, quando o cansaço ameaçava derrotá-la, quando via pacientes que não conseguiu salvar assombrarem os sonhos que raramente tinha, nunca questionou a escolha. A medicina não era apenas uma carreira, era uma vocação que queimava dentro do peito com uma intensidade que não podia ser ignorada ou apagada. Era o que dava sentido aos dias, o que fazia valer a pena acordar a cada manhã, o que transformava sacrifício em propósito. Aos 28 anos, já carregava sob os olhos as marcas permanentes de noites mal dormidas e decisões que pesavam sobre os ombros como pedras acumuladas ao longo dos anos. As linhas finas ao redor dos olhos contavam histórias de pacientes salvos e perdidos, de vitórias celebradas silenciosamente e derrotas que cortavam fundo na alma. A medicina não era apenas uma profissão escolhida em um momento de inspiração jovem, era um chamado que ecoava desde a infância, desde aquele dia terrível que mudou tudo. O dia em que viu o avô falecer por falta de atendimento adequado em uma cidade pequena do interior onde recursos médicos eram escassos e a distância até o hospital mais próximo era medida em horas que ele não tinha. Ainda lembrava de cada detalhe daquele dia com uma clareza que o tempo nunca conseguiu embaçar. A cor do céu ao entardecer, um laranja profundo que parecia prenunciar tragédia. O cheiro da casa da avó, aquela mistura de café velho e flores do jardim. O som da respiração difícil do avô, cada inalação uma batalha perdida, cada exalação um adeus que se aproximava. E os olhos dele, aqueles olhos gentis que sempre a olhavam com tanto amor e orgulho, agora vidrados pela dor e pelo medo, pedindo ajuda que ninguém ali sabia como dar, que não chegaria a tempo mesmo se soubessem. Tinha apenas 12 anos naquela época, uma criança ainda, mas algo nela entendeu com uma maturidade além dos anos que aquilo não estava certo, que não deveria ser assim, que em um mundo justo pessoas não deveriam morrer simplesmente porque nasceram no lugar errado ou porque o sistema de saúde as esqueceu. Segurou a mão do avô enquanto ele partia, sentindo os dedos ficarem gradualmente mais frios, e naquele momento fez uma promessa silenciosa. Nunca mais deixaria isso acontecer. Nunca mais ficaria impotente enquanto alguém precisasse de ajuda que ela pudesse dar. O carro velho que herdou da mãe chacoalhava nas lombadas, os amortecedores já não eram os mesmos de quando saiu da fábrica há mais de 15 anos. O rádio tocava uma música suave, algo instrumental que ajudava a desacelerar a mente depois de tantas horas de adrenalina. As mãos ainda tremiam levemente, resquício da cirurgia de emergência que realizou há poucas horas, um menino de 7 anos que havia sido atropelado. Conseguiu salvar a vida dele, mas a imagem dos pais desesperados na sala de espera permanecia vívida. A rua estava praticamente deserta àquela hora da madrugada. Apenas alguns carros passavam ocasionalmente, motoristas noturnos voltando para casa ou saindo para mais um dia de trabalho. As vitrines das lojas estavam escuras, grades de ferro protegendo mercadorias que dormiam até o amanhecer. O bairro não era dos melhores, mas era o caminho mais rápido entre o hospital e o pequeno apartamento que dividia com uma colega de residência. Foi então que viu a figura caída na calçada, próxima a um beco estreito entre dois prédios antigos que pareciam inclinar-se um para o outro como conspiradores sussurrando segredos na escuridão. No primeiro instante, o cansaço quase falou mais alto.
Quase seguiu em frente como tantos outros provavelmente fariam, justificando que já havia dado demais naquele dia, que precisava cuidar de si mesma também, que não podia salvar o mundo inteiro. Mas então o treinamento ativou, aquele reflexo condicionado por anos de estudo e prática, e junto com ele veio a voz do avô em sua memória, lembrando-a de por que escolheu este caminho. O juramento que fez no dia da formatura ecoou mais forte que qualquer fadiga, mais alto que qualquer medo ou hesitação. Parou o carro alguns metros à frente, o coração já acelerando com a adrenalina que começava a bombear no sistema. Acendeu o pisca-alerta, uma luz laranja pulsante que alertava outros motoristas da presença incomum naquela rua escura e deserta. Pegou a mochila onde sempre carregava alguns suprimentos básicos, uma precaução que tomava desde que começou a trabalhar em emergências e viu várias situações, onde ter equipamento à mão fez a diferença entre vida e morte. Gases esterilizadas, luvas cirúrgicas, uma máscara facial para reanimação, alguns instrumentos básicos, analgésicos, antibióticos em ampolas. Não era muito, mas era infinitamente melhor que nada. A chuva molhava o rosto enquanto caminhava até o homem, os passos cautelosos na calçada escorregadia, os olhos vasculhando o ambiente em busca de qualquer perigo potencial. O beco ao lado estava escuro demais para ver se havia alguém escondido nas sombras. As janelas dos prédios ao redor estavam todas fechadas, cortinas puxadas, ninguém querendo ver ou ser visto naquela parte da cidade àquela hora. Estava essencialmente sozinha, e a consciência disso fez o coração bater ainda mais rápido. Ele estava de bruços no concreto frio e molhado, a roupa encharcada grudada no corpo como uma segunda pele, uma poça de água misturada com algo mais escuro e viscoso se formando ao redor dele e sendo levada lentamente pela chuva em direção à sarjeta. O treinamento médico ativou automaticamente agora, como um protocolo de computador iniciado por um comando específico. Os protocolos de atendimento se organizaram na mente como uma sequência lógica e bem ensaiada de ações prioritárias. Segurança da cena primeiro. Sempre. Aproximou-se com cuidado, os sentidos em alerta máximo, ajoelhou-se ao lado dele evitando a poça de sangue, e verificou primeiro se havia perigo imediato no ambiente, olhando ao redor rapidamente mas metodicamente, registrando cada sombra, cada som que não fosse a chuva ou o trânsito distante. Nada. Pelo menos nada que pudesse ver ou ouvir. Voltou a atenção para o homem. Primeiro, via aérea. Colocou 2 dedos no pescoço dele, procurando a carótida, e sentiu o pulso. Estava presente, fraco mas presente, rápido demais, o que sugeria hipovolemia, perda significativa de sangue. A respiração era superficial e irregular. Contou mentalmente as respirações por minuto. 15. Baixo, mas não criticamente baixo ainda. Havia sangue, bastante sangue, mais do que gostaria de ver em qualquer circunstância. Virou o corpo dele com cuidado, usando a técnica que praticou centenas de vezes em manequins e depois em pacientes reais, sustentando a cabeça e o pescoço com uma mão para evitar qualquer movimento que pudesse causar lesões na coluna caso houvesse trauma cervical. Um movimento que já havia se tornado tão natural quanto respirar. O rosto do homem estava pálido, aquela palidez serosa que vem de perda sanguínea significativa. Os lábios estavam quase sem cor, as mucosas descoradas, sinais clássicos de choque hipovolêmico. Parecia ter algo entre 40 e 45 anos, cabelos escuros completamente molhados pela chuva que continuava caindo implacável, uma barba por fazer de alguns dias que lhe davam um ar descuidado, quase desleixado. Rasgou a camisa dele sem cerimônia, os botões saltando e rolando pela calçada. O cuidado com propriedade pessoal não tinha lugar em emergências médicas. Expôs o tórax e imediatamente localizou 2 ferimentos que pareciam ser perfurações por projétil de arma de fogo, provavelmente de calibre médio pelo tamanho dos orifícios. Um ferimento estava aproximadamente 4 centímetros abaixo da clavícula esquerda, perigosamente próximo de onde o coração pulsava freneticamente tentando compensar o volume perdido. O outro estava mais lateral, no lado direito, provavelmente atravessou sem atingir órgãos vitais, esperava ela, mas impossível saber sem imagens adequadas. O sangramento já não era tão intenso, o que poderia ser bom ou extremamente ruim, dependendo se a coagulação estava funcionando ou se simplesmente não havia mais pressão suficiente.
Pegou compressas esterilizadas da mochila e aplicou pressão direta nos ferimentos, usando todo o peso do corpo para tentar conter qualquer sangramento que ainda existisse. O celular estava no bolso. Discou 192 com uma das mãos enquanto a outra mantinha a pressão. A ligação caiu na primeira tentativa. A cobertura naquela área sempre foi problemática. Tentou novamente. Desta vez conseguiu completar a chamada. Informou a localização exata. Descreveu o estado do paciente usando termos técnicos que a atendente do SAMU provavelmente não compreendeu completamente, mas que foram anotados para repassar à equipe médica que viria. O homem começou a recuperar a consciência, os olhos se abrindo lentamente, desorientados. Murmurou algo incompreensível. Tentou se mover, mas ela segurou firme, explicando com voz calma que ele estava ferido e precisava ficar imóvel. Os olhos dele focaram nela pela primeira vez. Um olhar intenso mesmo em meio à dor e à confusão. Havia algo naqueles olhos, uma profundidade que não era comum. Como se carregassem o peso de muitas histórias não contadas. Ele tentou falar novamente. Desta vez as palavras saíram mais claras embora ainda fracas. Perguntou onde estava, o que havia acontecido. Ela explicou que o encontrou caído na rua, que havia chamado ajuda, que uma ambulância estava a caminho. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a informação, e quando os abriu novamente havia uma tensão que não estava lá antes. Tentou se levantar com mais determinação, ignorando a dor que claramente sentia. Ela empurrou os ombros dele de volta para o chão, firme mas gentil, explicando que tinha ferimentos de bala no peito e que qualquer movimento brusco poderia agravar a situação. Ele parou de resistir, mas o olhar permaneceu alerta, vasculhando a rua escura como se procurasse por algo ou alguém. A chuva continuava caindo, lavando o sangue que escorria pela sarjeta, diluindo a evidência do que quer que tivesse acontecido ali naquela noite. Ela continuou aplicando pressão nos ferimentos, verificando constantemente os sinais vitais, monitorando a respiração e o pulso. O treinamento médico era automático agora, cada ação fluindo naturalmente para a próxima. A mente calculando probabilidades e preparando-se para possíveis complicações. Ele perguntou o nome dela. Hesitou por um momento antes de responder. Não era comum compartilhar informações pessoais com pacientes encontrados na rua, mas havia algo na situação que pedia um mínimo de humanidade. Disse apenas o primeiro nome, nada mais. Ele repetiu devagar, como se estivesse gravando na memória. E então disse o próprio nome. Um nome comum que não significava nada especial para ela naquele momento. As sirenes começaram a soar ao longe, se aproximando rapidamente. Sentiu alívio. Logo teria mais recursos para estabilizar aquele paciente adequadamente. Mas o homem reagiu diferente ao som das sirenes. O corpo inteiro se enrijeceu, os olhos se arregalaram com algo que parecia ser medo ou pânico. Tentou se levantar novamente, desta vez com mais urgência, murmurando que precisava sair dali. Ela o segurou com mais força, tentando acalmá-lo, explicando que ele perdeu muito sangue e que sem tratamento adequado poderia morrer nas próximas horas. Ele olhou diretamente nos olhos dela, e naquele momento algo passou entre eles, uma comunicação silenciosa que transcendia palavras. Havia desespero ali, mas também uma espécie de aceitação resignada. A ambulância dobrou a esquina com sirenes ecoando pela rua vazia. As luzes vermelhas e azuis pintando a rua molhada com cores que dançavam e refletiam nas poças d'água, criando um efeito quase caleidoscópico. 2 paramédicos saltaram rapidamente antes mesmo do veículo parar completamente, demonstrando a urgência que reconheceram no chamado, carregando equipamentos e uma maca que montaram com movimentos praticados e eficientes. Ela se identificou como médica, mostrou brevemente a carteirinha que sempre carregava, e relatou rapidamente os achados do exame físico usando terminologia médica precisa. 2 ferimentos perfurantes por projétil de arma de fogo, provavelmente calibre médio. Ferimento torácico esquerdo com suspeita de pneumotórax simples baseado na diminuição dos sons respiratórios naquele hemitórax. Taquicardia significativa, provavelmente 140 batimentos por minuto. Pressão arterial estimada baixa pela palidez e perfusão periférica diminuída. Perda sanguínea estimada em aproximadamente 1,5 litros baseado na poça ao redor e na apresentação clínica. Medidas tomadas.
Pressão direta nos ferimentos por aproximadamente 8 minutos até a chegada deles, manutenção de via aérea pérvia, posicionamento em decúbito dorsal. Os paramédicos trabalharam com a eficiência que vem de anos de experiência em situações críticas. Conectaram monitores cardíacos que começaram a apitar ritmicamente, confirmando a taquicardia que ela havia estimado. Estabeleceram 2 acessos venosos periféricos, um em cada braço, linhas grossas que permitiriam reposição volêmica rápida. Começaram a infundir cristalóides em velocidade máxima, as bolsas de ringer lactato, sendo comprimidas manualmente para acelerar o fluxo. Aplicaram curativos compressivos nos ferimentos, muito mais eficientes que as gases improvisadas que ela havia usado. Colocaram um colar cervical por precaução, imobilizando o pescoço caso houvesse lesão da coluna não detectada. Foi quando chegou a primeira viatura policial, surgindo quase silenciosamente apesar das luzes piscantes, seguida segundos depois por uma segunda vindo da direção oposta. Era como se tivessem coordenado a chegada, cercando a cena de maneiras diferentes. 4 policiais saíram rapidamente, 2 de cada viatura, mãos instintivamente próximas aos coldres das armas, aproximando-se com aquela cautela treinada que vem de anos lidando com situações potencialmente perigosas. Um deles, um homem alto e magro de uniforme impecável apesar da hora avançada da madrugada, aparentando ser o mais graduado pelo jeito como os outros olhavam para ele esperando direcionamento, dirigiu-se diretamente aos paramédicos e perguntou sobre o estado do ferido, sua voz tensa com uma urgência que ia além da preocupação profissional normal. Quando finalmente conseguiu ver o rosto do homem na maca, iluminado agora pelas luzes da ambulância e das viaturas, sua expressão mudou completamente. Os olhos se arregalaram, a mandíbula caiu ligeiramente, e por um breve momento ele ficou completamente imóvel, como se o cérebro tivesse travado processando o que estava vendo. Sacou o rádio do cinto com movimentos rápidos e falou em códigos que ela não compreendeu, uma linguagem própria da polícia cheia de números e abreviações, mas o tom era inequivocamente de urgência misturada com excitação, como se algo extremamente importante tivesse acabado de acontecer. Os outros policiais reagiram imediatamente, se posicionando estrategicamente ao redor da ambulância, mãos agora definitivamente nas armas embora ainda não as tivessem sacado, olhos vasculhando a rua e os prédios ao redor como se esperassem um ataque a qualquer momento. O policial mais velho aproximou-se dela, perguntou como havia encontrado o homem, o que ele disse, se estava acompanhado de alguém. Respondeu honestamente, explicou que apenas passou de carro e viu alguém caído, que agiu por instinto médico. O policial olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser preocupação. Perguntou se ela sabia quem era aquele homem. Negou com a cabeça, disse apenas que era um paciente que precisava de socorro. O policial respirou fundo antes de falar, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Aquele homem era procurado há mais de 3 anos, era considerado um dos criminosos mais perigosos da região, líder de uma organização que controlava boa parte do tráfico e de outras atividades ilícitas na cidade e estados vizinhos. O mundo pareceu girar por um momento. Olhou para o homem sendo colocado na maca, conectado a equipamentos que monitoravam cada batimento do coração que ela havia se esforçado para manter batendo. Ele a observava também, aquele olhar intenso agora carregado de algo que poderia ser gratidão ou talvez pena. Os paramédicos fecharam as portas da ambulância, e ela ficou ali parada na chuva, tentando processar o que acabará de descobrir. O policial continuou falando, explicou que havia uma operação em andamento há semanas, que finalmente haviam conseguido localizar o esconderijo dele, que houve troca de tiros e ele conseguiu fugir ferido. Perguntou novamente se tinha certeza que estava sozinho, se não viu mais ninguém por perto. Confirmou que não, estava sozinho quando chegou, não havia mais ninguém na rua naquele momento. Pediram que fosse à delegacia prestar depoimento formal, registrar exatamente o que aconteceu. Concordou, ainda atordoada pela revelação. Seguiu a viatura em seu carro, as mãos tremendo no volante, não mais pelo cansaço da cirurgia mas pelo choque de perceber que havia salvado a vida de alguém que a polícia descrevia como um monstro, alguém responsável por mortes, por sofrimento, por destruir famílias através das drogas que distribuía.
A delegacia estava surpreendentemente movimentada para aquela hora da madrugada que já começava a clarear nas bordas do horizonte. Policiais entravam e saíam apressados, alguns em uniforme, outros em roupas civis, todos com aquela expressão concentrada de quem está trabalhando em algo importante. Telefones tocavam constantemente em várias mesas, criando uma sinfonia caótica de campainhas e vozes. Havia uma energia elétrica no ar, palpável, a sensação de que algo significativo estava acontecendo, que aquela noite entraria para os registros como importante na história do departamento. Foi conduzida por um corredor estreito com paredes pintadas de um verde institucional desbotado pelo tempo e descuido, passando por salas onde podia ver através de janelas de vidro outros oficiais trabalhando em computadores ou falando ao telefone. Chegaram a uma sala pequena e sem janelas, mobiliada apenas com uma mesa metálica surrada e 4 cadeiras de plástico duro que já viram dias melhores. Uma lâmpada fluorescente no teto piscava ocasionalmente, ameaçando falhar a qualquer momento. Não era exatamente uma sala de interrogatório, mas como uma sala de reuniões improvisada, mas a atmosfera era igualmente claustrofóbica. Um detetive entrou alguns minutos depois, um homem de meia idade que parecia carregar o peso de muitos anos no departamento. Tinha aqueles olhos cansados mas atentos que vêm de ver demais, saber demais, entender como o mundo realmente funciona por baixo da superfície civilizada. Cabelos grisalhos cortados curtos, uma barba de 3 dias, ternos que já foram bons mas agora eram apenas adequados. Apresentou-se como detetive Oliveira, da Divisão de Crimes Organizados, e ofereceu o café que ela aceitou gratamente, precisando desesperadamente da cafeína depois de tantas horas sem dormir. Relatou tudo exatamente como aconteceu, desde o momento em que viu o corpo caído até a chegada da polícia. O detetive ouvia atentamente cada palavra, fazendo anotações ocasionais em um caderno já bastante usado, as páginas amareladas e dobradas nas pontas. Suas perguntas eram precisas, direcionadas, revelando anos de experiência em extrair informações relevantes sem parecer invasivo. Quando ela terminou o relato, ele recostou na cadeira que rangeu sob o peso, cruzou os braços sobre o peito e ficou em silêncio por um longo momento, os olhos estudando o rosto dela como se tentasse determinar algo importante. Finalmente falou, e o que disse mudou completamente a perspectiva de tudo o que havia acontecido. Explicou que ela provavelmente havia acabado de se tornar uma figura importante em um caso que se arrastava há anos, um caso que havia consumido incontáveis horas de investigação, custado milhões em operações de vigilância, e frustrado gerações de detetives que chegavam perto mas nunca conseguiam fechar o cerco completamente. O homem que salvou era conhecido nos círculos criminais e nos arquivos policiais como Marcelo, embora todos soubessem que esse provavelmente não fosse seu nome verdadeiro. Tinha pelo menos 6 aliases conhecidos, meia dúzia de identidades falsas tão bem construídas que algumas tinham um histórico de crédito e registros de emprego que remontavam décadas. Era um fantasma que se movia pela sociedade deixando apenas rastros mínimos, sempre um passo à frente das autoridades. Nos últimos 15 anos, construiu meticulosamente um império do crime que se estendia por 5 estados, uma rede complexa e sofisticada que fazia a maioria das outras organizações criminais parecer amadora em comparação. Controlava não apenas o tráfico de drogas, que por si só movimentava milhões mensalmente, mas também tinha interesses em lavagem de dinheiro através de negócios aparentemente legítimos, em operações de contrabando que traziam mercadorias ilegais através das fronteiras, e rumores nunca provados de envolvimento em tráfico humano, embora essa última acusação fosse particularmente difícil de comprovar. O que tornava Marcelo particularmente perigoso, explicou o detetive enquanto tomava um gole do próprio café que já estava esfriando, não era apenas a escala de suas operações, mas a maneira como conduzia os negócios. Era inteligente, assustadoramente inteligente, com uma compreensão sofisticada de logística, finanças, psicologia humana. Raramente sujava as próprias mãos, sempre mantinha várias camadas de intermediários entre ele e qualquer ato criminoso direto, tornando extremamente difícil construir um caso que o ligasse definitivamente aos crimes. Haviam informantes que desapareceram, testemunhas que mudaram depoimentos depois de membros da família serem ameaçados, policiais que foram comprados ou intimidados. Era um homem inteligente, calculista,
que raramente sujava as próprias mãos, mas que comandava uma rede de pessoas dispostas a fazer qualquer coisa por dinheiro ou por medo. A operação daquela noite foi resultado de meses de investigação, rastreamento de comunicações, seguindo pistas que finalmente levaram ao esconderijo dele. O detetive perguntou se ela entendia a gravidade da situação, que ao salvá-lo, inadvertidamente garantiu que ele sobrevivesse para enfrentar justiça, o que era bom, mas também que se tornou uma testemunha-chave, alguém que esteve com ele nos momentos depois de fugir, alguém que a organização dele poderia ver como uma ameaça ou como um alvo para enviar uma mensagem. O sangue pareceu gelar nas veias ao processar as implicações. Não tinha pensado em nada disso no momento, apenas viu alguém que precisava de ajuda médica e agiu conforme o treinamento e o juramento determinavam. Mas agora estava envolvida em algo muito maior, algo perigoso, complexo, que ia além de qualquer coisa que já tinha experimentado. O detetive garantiu que tomariam medidas para sua proteção, que teriam patrulhas passando regularmente pela casa dela, que dariam um telefone de emergência para qualquer situação. Mas no fundo, ambos sabiam que essas medidas eram limitadas, que a polícia não poderia fornecer proteção 24 horas por dia indefinidamente, que ela teria que continuar vivendo sua vida, indo para o hospital, voltando para casa. Liberaram-na algumas horas depois, quando o sol já começava a nascer no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. O cansaço era absoluto agora, uma exaustão que ia além do físico e alcançava o emocional e o psicológico. Dirigiu para casa no piloto automático, a mente ainda processando tudo o que aconteceu nas últimas horas. O apartamento estava silencioso quando chegou. A colega de quarto ainda estava no hospital cumprindo o próprio turno. Tomou um banho longo e quente, deixando a água lavar não apenas a sujeira e o sangue, mas tentando também lavar a sensação de realidade que permeava tudo. Colocou roupas limpas, preparou um café forte e sentou na pequena mesa da cozinha, olhando pela janela para a cidade que despertava. Pensou no avô, no motivo que a levou à medicina. Pensou em todas as vidas que já havia tocado, salvado, ou ao menos tentado salvar. Pensou no juramento que fez, de não fazer distinção entre pacientes, de tratar todos com a mesma dedicação independente de quem fossem. Mas também pensou nas vítimas daquele homem, nas famílias destruídas pelas drogas que ele vendia, nas pessoas que morreram por suas ordens ou por disputas territoriais entre gangues. Fez a escolha certa ao salvá-lo. Do ponto de vista médico, não havia escolha, havia apenas o dever. Mas do ponto de vista moral, ético, humano, as águas eram muito mais turvas. Não tinha respostas, apenas perguntas que giravam em círculos dentro da cabeça cansada. O telefone tocou, tirando o ar dos pensamentos. Era o hospital, perguntando se poderia cobrir um plantão extra, uma emergência com o médico escalado que teve um problema pessoal. Quis recusar, o corpo pedia descanso, mas a sensação de que precisava se manter ocupada, não ficar sozinha com os pensamentos, falou mais alto. Aceitou, disse que estaria lá em 1 hora. As semanas seguintes foram surreais. A história vazou para a imprensa, e de repente estava nos jornais, na televisão, sendo chamada de heroína por uns e de ingênua por outros. Repórteres tentavam entrevistá-la, câmeras apareciam do nada quando saía do hospital. Teve que mudar a rotina completamente, variar os caminhos, estar sempre alerta. O julgamento de Marcelo foi marcado, e convocaram-na como testemunha. Não tinha nada de relevante para contribuir ao caso em si. Não presenciou crimes, não ouviu confissões, mas o simples fato de ter estado com ele naquela noite, de ter sido a primeira pessoa a prestar socorro, fazia dela parte da narrativa oficial dos eventos. No dia do julgamento, acordou mais cedo que o normal, embora tivesse dormido mal. A noite pontuada por sonhos fragmentados e despertares súbitos. Escolheu a roupa com cuidado, um terno simples mas profissional, nada muito chamativo, nada que pudesse ser interpretado como falta de respeito ao tribunal ou como tentativa de chamar atenção para si. O estômago revirava com nervosismo, uma sensação que não tinha desde os exames finais da faculdade de medicina. Entrou no tribunal às 9 da manhã, como instruída, e foi imediatamente confrontada com a magnitude do caso. A sala estava não apenas lotada, mas completamente abarrotada. Cada assento ocupado.
pessoas encostadas nas paredes laterais, um mar de rostos que representavam tantos interesses diferentes e emoções conflitantes. Jornalistas ocupavam metade dos assentos disponíveis. Câmeras não eram permitidas dentro, mas blocos de anotações estavam por toda parte. Canetas rabiscando constantemente, registrando cada detalhe para as matérias que sairiam nos jornais vespertinos e noticiários noturnos. A outra metade dos assentos estava ocupada por familiares de vítimas, pessoas cujas vidas haviam sido tocadas e destruídas pelas operações criminosas de Marcelo. Algumas usavam fotos penduradas no pescoço, rostos sorridentes de pessoas que não estavam mais vivas, filhos perdidos para overdoses, pais mortos em disputas territoriais entre gangues, inocentes pegos no fogo cruzado. O sofrimento era palpável, pesado no ar como uma névoa espessa que dificultava a respiração. O clima era tenso, carregado de emoções conflitantes e poderosas que ameaçavam explodir a qualquer momento. Alguns a olhavam com gratidão evidente nos olhos úmidos, reconhecendo que ao salvá-lo naquela noite garantiu que ele enfrentasse justiça em vez de escapar pela morte, que as famílias teriam pelo menos o fechamento de vê-lo condenado, julgado, reconhecido oficialmente como o monstro que sempre souberam que era. Outros a olhavam com raiva mal disfarçada, ressentimento queimando nos olhares, culpando-a por ter salvado alguém que eles consideravam não merecer salvação, que deveria ter ficado sangrando naquela calçada até não restar nada para salvar. Sentou-se na área designada para testemunhas, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor nervoso, tentando respirar profundamente e regularmente como aprendeu em um curso de gerenciamento de estresse que fez durante a residência. Olhou ao redor tentando não fazer contato visual direto com ninguém, mas registrando mentalmente rostos, expressões, a coreografia complexa de emoções humanas em seu estado mais bruto e real. Então ele entrou, e o murmúrio que permeava a sala morreu instantaneamente, substituído por um silêncio tão profundo que podia-se ouvir a respiração coletiva de dezenas de pessoas. Estava escoltado por 4 guardas armados, 2 de cada lado, mãos algemadas à frente do corpo por correntes que tilentavam levemente a cada passo. Vestia um terno simples mas bem cortado, provavelmente fornecido pela defesa porque as roupas da prisão não seriam apropriadas para o tribunal, cinza escuro com uma camisa branca, sem gravata obviamente por razões de segurança. Parecia diferente do homem que encontrou caído na chuva meses atrás. Tinha ganhado um pouco de peso, o rosto não estava mais com aquela palidez mortal, embora ainda carregasse as marcas do tempo na prisão aguardando o julgamento. Os cabelos estavam cortados curtos e penteados com cuidado, a barba completamente raspada, revelando uma mandíbula forte e cicatrizes antigas que contavam histórias que ela nunca saberia. Parecia mais composto, mais controlado, mas ainda havia aquele olhar intenso, aqueles olhos que pareciam ver através das pessoas até a essência de quem realmente eram. Os olhos dele se encontraram através do tribunal lotado, por cima das cabeças de advogados e oficiais, através do espaço que separava a área dos réus da área das testemunhas. Foi apenas um breve momento, talvez 2 ou 3 segundos no máximo, mas algo passou entre eles novamente, aquela comunicação silenciosa e indefinível que haviam compartilhado naquela noite na chuva. Não era ameaçador, não era romântico, era algo mais profundo e mais complicado. Um reconhecimento mútuo de humanidade em circunstâncias impossíveis, uma conexão forjada em sangue e chuva e escolhas que nenhum dos dois poderia desfazer. Quando foi chamada para depor, subiu ao estande de testemunhas com as pernas tremendo levemente, uma mistura de nervosismo e esgotamento emocional que vinha acumulando desde que acordou naquela manhã. O oficial do tribunal aproximou-se com uma Bíblia, pediu que colocasse a mão direita sobre ela e levantasse a esquerda. A voz dele ecoou formal pela sala. Você jura dizer a verdade? Toda a verdade? Nada além da verdade? Respondeu com voz firme apesar dos nervos. Juro. O promotor era um homem alto e magro de meia idade, óculos de armação fina empoleirados no nariz, terno escuro impecável que provavelmente custou mais que seu salário de 3 meses. Aproximou-se com um sorriso profissional, não amigável mas não hostil. O tipo de expressão neutra que vem de anos praticando lei. Começou com perguntas básicas, estabelecendo quem ela era, sua formação, porque estava dirigindo naquela hora e aquela hora específica da noite. Respondeu calmamente, mantendo contato visual,
usando a voz clara e profissional que desenvolveu anos falando com pacientes e familiares em situações de estresse. As perguntas se tornaram mais específicas, focando nos detalhes daquela noite. A que horas exatamente viu o corpo? Aproximadamente 2h45 da manhã, respondeu, baseando-se no relógio do carro. O que a fez parar? O treinamento médico e o juramento de não causar dano, que se estende a ajudar quando é possível. Qual era o estado dele quando chegou? Inconsciente, respiração superficial, pulso fraco e rápido, 2 ferimentos aparentes por projétil de arma de fogo, perda sanguínea significativa baseada na poça ao redor e na apresentação clínica. O promotor assentiu após cada resposta, como se cada uma confirmasse exatamente o que esperava ouvir. Perguntou sobre o período entre encontrá-lo e a chegada da ambulância. Ela descreveu detalhadamente as medidas que tomou: aplicar pressão direta nos ferimentos, verificar via aérea, monitorar sinais vitais, chamar emergência. Explicou que manteve ele imóvel porque movimento com potencial trauma cervical e ferimentos penetrantes no tórax poderia ser fatal. Então veio a pergunta crucial, a que sabia que estava chegando, mas ainda assim causou um aperto no peito. Havia alguém mais presente quando chegou ao local? Viu alguma outra pessoa? Ouviu vozes? Notou qualquer atividade suspeita nas proximidades? Respirou fundo antes de responder, consciente de que cada palavra estava sendo escrutinada não apenas pelo tribunal, mas pela sala inteira de pessoas com interesses investidos na resposta. Não. Quando cheguei, ele estava sozinho. Não vi mais ninguém na rua naquele momento. A área estava deserta. A defesa era representada por um advogado mais jovem, talvez 30 e poucos anos, terno caro, cabelos perfeitamente arrumados, o tipo de aparência polida que vem de faculdades de elite e escritórios em arranha-céus. Aproximou-se do estande com uma confiança que beirava a arrogância, um pequeno sorriso nos lábios como se soubesse algo que mais ninguém sabia. Começou cordialmente, até amigavelmente, estabelecendo rapport antes de tentar desconstruir o testemunho. Doutora, começou, enfatizando o título. Você disse que a área estava escura, correto? Confirmou. E estava chovendo forte. Sim. E você estava, em suas próprias palavras, extremamente cansada após um plantão de 36 horas. Tecnicamente sim, mas treinada para funcionar mesmo sob fadiga. Ele sorriu levemente, como se ela tivesse caído em uma armadilha. Então é possível, dado a escuridão, a chuva e sua fadiga, que houvesse outras pessoas presentes que você simplesmente não notou. Manteve a compostura, respirou fundo e respondeu com firmeza. Improvável. Fiz uma varredura visual completa da área antes de me aproximar. É protocolo básico de segurança. A iluminação dos postes era adequada. Se houvesse outras pessoas próximas o suficiente para serem relevantes, eu teria visto. O advogado franziu os lábios ligeiramente, não satisfeito com a resposta, mas sem ângulo óbvio para questioná-la mais. Tentou outra abordagem. Quanto tempo diria que esteve sozinha com meu cliente antes da chegada da ambulância? Aproximadamente 8 a 10 minutos. E durante esse tempo, vocês conversaram? Minimamente. Ele estava entrando e saindo de consciência. Fez algumas perguntas básicas sobre onde estava e o que aconteceu. Ele disse algo sobre estar com outras pessoas, sobre ser perseguido, sobre por que estava ferido. Não forneceu nenhum contexto sobre as circunstâncias. O advogado caminhou de volta para a mesa da defesa, folheou alguns papéis como se procurasse algo específico, mas ela suspeitou que era mais teatralidade que necessidade real. Voltou com outra pergunta. Doutora, você sabia quem era meu cliente quando decidiu prestar socorro? Não. Se soubesse, teria agido diferente. A pergunta pegou-a de surpresa, não pelo conteúdo, mas pela implicação. Durante todo o depoimento, sentiu o olhar dele, constante, avaliador. Não era ameaçador, era algo diferente, como se estivesse tentando entender quem era ela, o que a motivava, porque fez o que fez. Quando desceu do estande, ele fez um pequeno aceno com a cabeça, um gesto quase imperceptível de reconhecimento ou talvez agradecimento. O julgamento se estendeu por semanas. As evidências contra ele eram abundantes, resultado de anos de investigação cuidadosa.
Testemunhas protegidas depuseram por videoconferência, documentos foram apresentados, gravações de conversas interceptadas foram reproduzidas. Construíram um caso sólido, irrefutável de envolvimento em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, associação criminosa. A defesa tentou argumentar circunstâncias atenuantes, problemas de infância, falta de oportunidades, mas os fatos falavam mais alto. O júri deliberou por 3 dias antes de retornar com um veredicto unânime, culpado em todas as acusações. A sentença foi dura, décadas de prisão sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 15 anos. Quando o juiz bateu o martelo finalizando o julgamento, uma onda de emoções percorreu a sala. Alguns choraram de alívio, outros de raiva porque achavam a pena insuficiente. Ela apenas ficou sentada, observando enquanto ele era levado para fora, algemado novamente. Ele olhou para trás uma última vez antes de desaparecer pela porta, e naquele olhar havia aceitação, resignação, e talvez algo mais profundo que ela não conseguiu decifrar. A vida aos poucos voltou a alguma normalidade. As patrulhas policiais se tornaram menos frequentes, os repórteres encontraram outras histórias para cobrir. A atenção do público se moveu para o próximo escândalo. Ela retornou à rotina do hospital, às longas horas de plantão, às cirurgias de emergência, aos pacientes que precisavam de cuidados. Mas algo havia mudado. Cada paciente que atendia agora vinha com uma história que ela tentava imaginar, um contexto que ia além dos sintomas físicos. Quem eram eles? O que os trouxe até ali? Que escolhas fizeram na vida? Aprendeu a não julgar, a simplesmente tratar, mas também aprendeu que a medicina não existia em um vácuo, que cada decisão tinha consequências que se espalhavam como ondas em um lago. Passaram-se meses. A colega de apartamento completou a residência e se mudou para outro estado, para um emprego melhor. Ficou sozinha no apartamento, apreciando a solidão depois de tanto tempo compartilhando o espaço. Usava o tempo livre para ler, estudar, se atualizar nas últimas pesquisas médicas. A vida era previsível, estável, exatamente como queria. Foi em uma noite chuvosa, quase um ano exato depois daquela noite fatídica que mudou tudo, que recebeu uma carta. Voltava do hospital após mais um plantão longo quando encontrou o envelope no pequeno hall de entrada do prédio, entre as contas e propagandas que sempre se acumulavam na caixa de correio. Não tinha remetente visível, nenhum selo postal, o que significava que havia sido entregue em mãos. Alguém veio especificamente até ali para colocá-la na caixa. Apenas o nome dela escrito em uma caligrafia elegante, quase artística, no envelope pardo simples que parecia ter visto dias melhores. Subiu as escadas até o apartamento com o envelope nas mãos, uma sensação estranha de apreensão misturada com curiosidade crescendo no estômago. Trancou a porta, colocou a bolsa na mesa, preparou o chá porque precisava de algo quente e reconfortante para o que quer que estivesse prestes a ler. Sentou-se no sofá surrado mas confortável que havia comprado em uma loja de segunda mão anos atrás. Acendeu a luminária ao lado porque a luz natural já estava desaparecendo com o entardecer, e finalmente abriu o envelope com cuidado, como se contivesse algo frágil. Dentro havia várias páginas escritas à mão, a mesma caligrafia cuidadosa e clara do envelope, cada letra formada com atenção meticulosa, o tipo de escrita que vem de alguém que teve muito tempo para praticar e aperfeiçoar. O papel era simples, provavelmente o tipo fornecido pela prisão, sem linhas, mas as sentenças seguiam perfeitamente retas como se uma régua invisível guiasse a caneta. Era dele, de Marcelo, ou qualquer que fosse seu nome verdadeiro, que ela suspeitava nunca saberia. A primeira linha pedia desculpas por fazer contato, reconhecendo que provavelmente era inapropriado, possivelmente assustador, mas explicando que havia algo que precisava dizer, algo que vinha carregando como um peso desde aquela noite e que não encontraria paz até colocar em palavras. Começava contando sobre a infância, não para justificar, mas para contextualizar. Cresceu em uma favela onde oportunidades eram tão raras quanto dias sem violência. O pai morreu quando tinha 7 anos, uma vítima anônima de uma bala perdida em uma guerra entre facções que ele nem compreendia. A mãe trabalhou 3 empregos tentando manter a família, mas nunca foi suficiente, nunca chegou perto de ser suficiente.
Aos 12 anos já estava correndo recados para traficantes locais porque pagavam em um dia o que a mãe ganhava em uma semana. Aos 15, já estava mais profundamente envolvido, vendendo diretamente, aprendendo a linguagem das ruas, entendendo como o poder e o medo moviam as pessoas. Aos 20, era respeitado e temido em seu território. Aos 25, estava expandindo operações, construindo redes, transformando intuição de rua em estratégia empresarial. Não estava se desculpando pelos crimes. Fazia questão de deixar isso absolutamente claro em várias passagens sublinhadas. Sabia o que fez, aceitava completamente as consequências, entendia que causou dor e sofrimento imensuráveis a incontáveis pessoas, destruiu famílias, tirou vidas direta e indiretamente. Mas queria que ela soubesse que naquela noite, caído na chuva com o próprio sangue escorrendo pela sarjeta, esperando morrer porque sabia que os ferimentos eram graves e que não havia como pedir ajuda sem ser capturado, não pensou em dinheiro acumulado em contas offshore. Não pensou em poder ou respeito ou no império que construiu com sangue e estratégia. Pensou na mãe, morta há anos de um câncer que poderia ter sido tratado se houvesse dinheiro para médicos decentes. Pensou no irmão mais novo que tentou tirar da vida do crime, mas que foi morto aos 18 em uma emboscada de grupo rival. Pensou em todas as escolhas que fez, nos caminhos não tomados, nas pessoas que feriu ao longo do caminho, nos rostos que assombravam os poucos sonhos que tinha na prisão. E então ela apareceu. Uma estranha completa que não tinha absolutamente nenhuma obrigação, que poderia ter seguido em frente justificavelmente, que poderia tê-lo deixado morrer ali na sarjeta como provavelmente merecia segundo qualquer métrica de justiça kármica. Mas não fez isso. Parou o carro. Saiu na chuva, ajoelhou-se no concreto molhado, sujou as mãos literalmente com o sangue dele, lutou com tudo o que tinha para manter seu coração batendo. Não porque conhecia, não porque concordava com suas escolhas ou aprovava sua vida, mas simplesmente porque era um ser humano que precisava de ajuda médica urgente. Aquilo mudou algo fundamental nele, escreveu em uma passagem particularmente longa e reflexiva. Não o redimiu magicamente. Não apagou décadas de crimes e dor causada, não o tornou menos culpado ou menos merecedor de punição. Mas plantou uma semente de algo diferente, algo que não sabia que ainda existia dentro dele depois de todos esses anos embrutecido pelo crime e violência. Plantou a semente de esperança de que talvez houvesse mais na existência humana que poder e sobrevivência, que talvez bondade e compaixão ainda existissem mesmo em um mundo que sempre lhe ensinou o contrário. Na prisão, começou a estudar pela primeira vez desde que abandonou a escola aos 13 anos. Lia tudo que podia ter acesso: filosofia, história, literatura, ciência. Descobriu amor por aprender que nunca soube que tinha. Iniciou conversas com outros presos, especialmente os mais jovens, tentando convencê-los a escolher caminhos diferentes quando fossem eventualmente soltos, compartilhando sua própria história como conto de advertência sobre onde o crime inevitavelmente leva. Começou a escrever, não apenas cartas mas reflexões, memórias, tentativas de entender quem foi e quem poderia ter sido se as circunstâncias fossem diferentes. Não esperava perdão, não esperava compreensão, mas queria que ela soubesse que o simples ato de bondade dela naquela noite teve consequências que ela provavelmente nunca imaginaria. A carta terminava com um simples obrigado. Nada mais, nenhum pedido, nenhuma expectativa de resposta. Apenas gratidão por ter lhe dado a chance de enfrentar as consequências de suas ações ao invés de escapar pela morte fácil que estava chegando naquela calçada molhada. Sentou-se à mesa da cozinha, a carta nas mãos, e chorou. Não sabia exatamente por quê. Se era pela complexidade da situação, pela tragédia de vidas desperdiçadas, pela minúscula esperança de redenção, ou simplesmente pela liberação emocional de tudo que havia segurado por tanto tempo. Chorou até não ter mais lágrimas, e então sentiu algo se aliviar dentro do peito, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido levantado. Nunca respondeu à carta. Não sabia o que dizer. Que palavras poderiam ser adequadas para uma situação que desafiava todas as categorias normais de interação humana. Mas guardou a carta em uma gaveta, junto com outros itens importantes, lembretes de momentos que moldaram quem ela era. A vida continuou. Completou a residência com honras, recebeu ofertas de vários hospitais,
escolheu trabalhar em um centro de trauma em uma área problemática da cidade. Queria estar onde mais pudesse fazer diferença, onde suas habilidades fossem mais necessárias. Alguns colegas acharam loucura, mas para ela fazia todo sentido. Tratou traficantes baleados em disputas territoriais. Tratou usuários de drogas em overdose. Tratou vítimas de violência doméstica, crianças negligenciadas, idosos abandonados. Cada um vinha com uma história, com circunstâncias que os levaram até aquele ponto. Aprendeu a ter compaixão sem ter que concordar, a curar sem ter que julgar. Anos passaram. Tornou-se chefe do departamento de emergência, ganhou reputação como médica excepcional e professora dedicada. Orientou residentes, publicou pesquisas, deu palestras em conferências. A vida era plena, significativa, exatamente o que imaginou quando era jovem e decidiu dedicar-se à medicina. De vez em quando, pensava naquela noite chuvosa, nas escolhas que fez sem pensar muito, guiada por treinamento e instinto, nas consequências inesperadas que se desenrolaram, na complexidade moral que emergiu de um simples ato de compaixão. Não se arrependia. Se fosse confrontada com a mesma situação hoje, faria exatamente a mesma coisa. Porque no final, a medicina não era sobre julgar quem merecia viver ou morrer. Era sobre honrar a vida em todas as suas formas, complexidades e contradições. Um dia, quase uma década depois daquela noite, leu no jornal que ele havia morrido na prisão. Ataque cardíaco, aos 52 anos. A matéria era curta, apenas alguns parágrafos, notando que ele havia se tornado uma espécie de figura tranquila nos últimos anos, ajudando outros presos a se alfabetizarem, mediando conflitos, aconselhando os jovens a evitarem o caminho do crime. Sentiu uma tristeza inesperada. Não era pena, era algo mais complexo, um reconhecimento de uma vida que poderia ter sido diferente, de potencial desperdiçado, mas também de uma pequena redenção encontrada nos anos finais. Fechou o jornal e voltou ao trabalho, porque havia pacientes esperando, pessoas que precisavam de ajuda, vidas para salvar. Naquela noite, em casa, pegou a carta antiga na gaveta e releu. As palavras ainda carregavam peso, ainda ressoavam com verdade. Pensou em escrever algo, uma resposta tardia, mas percebeu que não havia necessidade. O diálogo entre eles tinha sido completo naquele momento na chuva, quando mãos de médica trabalharam para salvar uma vida sem saber quem pertencia, quando olhos se encontraram e algo humano passou entre dois estranhos em circunstâncias impossíveis. Guardou a carta novamente e se preparou para dormir. Amanhã haveria mais plantões, mais emergências, mais vidas pendendo na balança. E ela estaria lá, como sempre esteve, fazendo o que jurou fazer, honrando o chamado que escolheu seguir tantos anos atrás quando viu o avô partir por falta de cuidado médico adequado. A chuva começou a cair lá fora, batendo contra a janela em um ritmo constante e reconfortante. Fechou os olhos e deixou o som embalar-lhe o sono, grata por poder fazer diferença, ciente da complexidade do mundo, mas comprometida com os princípios simples que guiavam cada decisão: compaixão, cuidado e o reconhecimento fundamental da dignidade humana em cada pessoa que cruzasse seu caminho. Porque no final, ela aprendeu que salvar uma vida não era sobre concordar com as escolhas que essa pessoa fez. Era sobre honrar o potencial inerente em cada ser humano para mudança, crescimento, redenção. Nem todos escolheriam esse caminho, muitos não o fariam, mas negar a oportunidade seria negar a própria essência do que significava ser médica, ser humana, ser parte de uma sociedade que acreditava, mesmo que imperfeitamente, na possibilidade de algo melhor. O sono veio gentilmente, trazendo sonhos de cirurgias bem-sucedidas, pacientes recuperados, vidas salvas e continuadas. E em algum lugar nesses sonhos, havia uma figura na chuva, sendo ajudada, sendo salva, sendo dada uma segunda chance de enfrentar as consequências de suas ações e talvez, apenas talvez, encontrar alguma forma de paz nos anos que lhe restavam. A história poderia ter terminado diferente. Poderia ter seguido em frente naquela noite, deixado o destino seguir seu curso. Mas não fez isso, porque não era quem ela era. E essa escolha, aquela decisão de parar e ajudar, reverberou através dos anos de formas que nunca poderia ter previsto, tocando vidas, mudando trajetórias,
provando que mesmo nos momentos mais escuros, mais complicados, mais moralmente ambíguos, a compaixão ainda tinha lugar, ainda tinha poder, ainda tinha significado. E assim a vida continuava, dia após dia, paciente após paciente, escolha após escolha. Nem sempre eram fáceis, nem sempre eram claras, mas eram feitas com o coração voltado para o bem, para a cura, para a preservação da vida em toda sua complexidade imperfeita e linda. E no final, era isso que importava. Não os julgamentos, não as críticas, não as dúvidas, mas o simples e profundo compromisso de fazer o bem no mundo, uma vida de cada vez, um momento de cada vez, um ato de compaixão de cada vez. Os anos continuaram passando, trazendo novos desafios, novas alegrias, novos aprendizados. Ela continuou praticando medicina com a mesma dedicação, a mesma paixão, a mesma crença fundamental na importância do que fazia. E quando às vezes, em noites quietas, pensava naquela noite chuvosa há tantos anos atrás, sorria gentilmente, sabendo que fez exatamente o que deveria ter feito, o que era certo fazer, independente de todas as complicações que vieram depois. Porque no final, salvar uma vida era sempre a escolha certa, sempre o caminho correto, sempre o que seu coração, seu treinamento e sua humanidade exigiam dela. E não mudaria nada disso por nada no mundo.